Graça e paz. Mais uma vez estamos juntos para adorar ao nosso Deus. É bem verdade que o culto online, o culto transmitido pela internet é diferente do culto presencial. É diferente cultuarmos, adorarmos ao Senhor, sem estar na presença física, sem poder tocar, sem poder abraçar, sem poder contar com o apoio, o suporte, a bênção do dar e receber que nós temos quando estamos reunidos como comunidade de fé. Mas ainda que o culto virtual não seja um culto completo, ele não é um culto falso. Ele é um culto verdadeiro, desde que você o preste com alegria e o faça de todo o coração. Esse é o meu convite a você. Adore a Deus nesse momento, desfrutando de tudo que nós preparamos para você com tanto carinho, e eu tenho certeza que o Senhor vai te tocar e você vai fazer deste momento um tempo precioso de edificação para a sua vida e para a sua família. Vamos louvar ao nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Boa noite, amados irmãos. Com muita alegria nós estamos aqui para lembrar a cada um dos irmãos que estamos em plena campanha de missões mundiais, com o nosso tema Viva o Poder de Transformar. E esse poder nós sabemos muito bem está em Jesus Cristo, e Jesus Cristo está em cada um de nós. Então eu convido você, em nome de Jesus, para refletir sobre tantos povos, sobre tantas culturas que ainda não foram alcançados, tantas etnias que ainda não conhecem esse poder de transformar que está em Jesus Cristo. Que você, meu irmão, em nome de Jesus, possa orar por isso verdadeiramente, porque nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo, nós fomos chamados para a salvação dessas pessoas. Então ore por esses desafios, ore para que o Evangelho alcance todos os povos em todo o mundo e reserve a sua oferta. Reserve uma oferta especial, uma oferta que expresse amor, uma oferta que expresse gratidão, uma oferta que expresse o seu desejo de fazer mais por aquele que nos amou primeiro. Viva você o poder de transformar.
adorar ao nosso Deus de forma concreta, através dos dízimos e das ofertas, é um privilégio e um compromisso que nós temos. E é por isso que eu convido a você a fazer isso agora, com muita alegria e sem permitir que as dificuldades do tempo presente impeçam a você de ser fiel ao Senhor e que Ele te abençoe e recompense grandiosamente. Olá, graça e paz. Eu espero que você esteja bem e que tudo esteja bem com a sua família também. O tema desta meditação é face a face com Cristo. Eu quero convidar você a orar. Bondoso Deus e Pai, resplandeça sobre nós a luz do Teu rosto. Brilha sobre nossa mente e o nosso coração, para que possamos ouvir, compreender e viver de acordo com a Tua palavra e que a Tua vontade se realize na vida de cada um de nós e que a glória seja toda dirigida ao Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Você já parou para pensar como será estar face a face com Jesus Cristo? Ele prometeu que um dia, em breve, irá voltar. Jesus disse lá em Mateus 25, que naquele dia as pessoas serão divididas em dois grandes grupos que terão destinos muito diferentes. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo declarou que todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Isso pode acontecer enquanto você ainda está vivo, ainda está gozando desta vida, mas pode acontecer que você morra primeiro. Mas ainda assim a Bíblia assegura que a morte, ela não será o fim de tudo. Portanto,
se Ele, Jesus Cristo, não vier primeiro a você, com toda certeza é você quem irá até Ele. E isso é somente uma questão de tempo. É inevitável que um encontro face a face entre você e Jesus aconteça. E todos os dias nós ficamos sabendo de pessoas que, do nosso ponto de vista, tiveram esse encontro antecipado, tiveram a sua vida abreviada pela pandemia e precisaram estar diante da face de Jesus, estar diante do tribunal de Deus. Por isso eu convido você a pensar em seu próprio encontro com Jesus, a pensar em sua própria vida, em sua morte e no que vem depois, a pensar na eternidade. Não existe nenhum assunto que você possa meditar que seja mais importante do que esse. Nós acabamos de celebrar a Páscoa, a data mais importante do calendário cristão, que marca a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que ele foi preso na madrugada de uma sexta-feira, depois de demonstrar o seu amor incondicional pelos discípulos ao lavar os pés deles, ao celebrar com eles a última ceia. Mas logo depois disso, Jesus Cristo foi traído e preso, foi torturado e condenado injustamente diante das autoridades do povo. Depois veio um sábado de silêncio e grande aflição para os discípulos, mas aquela aflição logo se tornou em alegria, e na manhã de domingo, um domingo de Páscoa, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e ele apareceu aos seus discípulos. Ele não ressuscitou simbolicamente para viver simplesmente na memória deles, ele realmente voltou dos mortos. Aquele que antes fora pregado na cruz, traspassado e sepultado, agora reviveu, saiu do túmulo para viver para todo sempre. Jesus foi visto e foi tocado, ele conversou e comeu com os seus discípulos, durante 40 dias, apareceu várias vezes e numa delas para mais de 500 pessoas. O Evangelho, ele não é meramente uma filosofia, ele não está limitado a um código moral, cujo valor seria somente deixar você livre de passar por grandes problemas. Ele não é somente uma receita para uma vida longa e próspera. O Evangelho é a notícia de fatos que se realizaram entre nós, que aconteceram na história da humanidade, num lugar específico, e que foi testemunhado por pessoas reais, de carne e osso, como você e eu. Jesus nasceu, viveu de uma vida perfeita, morreu e ressuscitou dos mortos, e em seguida ele subiu aos céus, diante dos olhos de pessoas que foram impactadas de tal maneira que depois, com as suas vidas e com o seu testemunho, elas abalaram o mundo através da sua fé. Gente que passou a dedicar toda a vida e também morreram testemunhando a verdade, testemunhando das coisas que ouviram e que viram. Mas vamos voltar a pensar no dia do seu encontro pessoal com Jesus. E eu quero te ajudar a refletir contando uma história. Na verdade, lembrando você de uma história bastante conhecida, que a Bíblia conta de uma maneira assim tão resumida que quase passa despercebida nessa
naquele grande evento, ou naquela sequência de eventos que aconteceram desde a prisão até a ressurreição, a ascensão de Cristo. É sobre um homem comum, um homem que vivia a sua vida comum, até que, de maneira não planejada e nem sequer imaginada, se viu face a face com Jesus. O nome desse homem, Simão de Cirene, ou Simão o Cireneu, em outras traduções. E nos evangelhos, ele aparece somente em um único versículo. Por exemplo, em Marcos 15, 21, está escrito: um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Nós não sabemos quase nada a respeito de Simão Cireneu. Na verdade, nós não sabemos nada além do que está escrito neste versículo, nessas poucas palavras das Escrituras. Nós não sabemos por quanto tempo ele andou ao lado de Jesus naquele dia, nem qual a distância que eles caminharam juntos. Nós não sabemos quantas vezes eles se entreolharam, nem o que eles conversaram, se é que puderam conversar alguma coisa, mas uma coisa é certa: estar naquele dia face a face com Jesus foi uma experiência intensa e transformadora para Simão e para sua família. Lá em Romanos, capítulo 16, versículo 13, já encerrando a sua carta, se despedindo dos seus leitores, Paulo escreveu assim: saúdem Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Os filhos e a esposa de Simão, o Cireneu, se tornaram mais tarde discípulos de Cristo, bem conhecidos na igreja de Roma. Paulo carinhosamente chamou Rufo de eleito no Senhor e disse a respeito da esposa de Simão, mãe de Rufo, que ela se tornou também como uma mãe para ele. Tudo indica que Simão se tornou discípulo de Jesus naquele dia, por causa daquela experiência. Mais tarde, ele teve que fugir como discípulo, junto com sua família, de Jerusalém para Roma, por causa da perseguição dos líderes judeus. Naquela sexta-feira, Simão voltava do campo e ele cruzou com a comitiva que seguia Jesus para o Calvário. Ele foi então forçado pelos soldados romanos a ajudar Jesus a carregar a cruz. Jesus havia sido torturado com tanta brutalidade que não tinha mais condição de levar a cruz sozinho, ou pelo menos de fazer isso na velocidade, no ritmo que os soldados estavam cobrando dele. E aí Simão é obrigado a pegar a cruz e a subir junto com Jesus para o Monte da Caveira. E por um breve momento ele experimentou como seria assumir o peso dos seus próprios pecados. É como se ele tivesse sentido o sabor, tivesse experimentado uma gota daquele tão temido cálice da ira de Deus que Jesus estava bebendo e haveria ainda de beber até o fim. A ira de Deus derramada como resposta justa a toda forma de mal e de iniquidade praticada desde o início até o final da história. É possível que Simão tenha entendido que aquela cruz
deveria ser dele e não de Jesus. Poucos dias atrás, Jesus havia dito que os discípulos deveriam cada um tomar sua cruz para segui-lo. E agora Simão, que pelo que sabemos não era discípulo ainda, precisou fazer aquilo literalmente e nem de forma voluntária. E tudo indica que aquele breve momento de intimidade silenciosa com Jesus foi transformador, mudou a sua vida para sempre. Em algum ponto do caminho, Simão parou, devolveu a cruz, colocando-a de volta novamente nos ombros do homem ensanguentado, dilacerado e que trazia em sua cabeça uma coroa de espinhos. E naquele momento, Simão viu os seus pecados sendo transferidos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu os seus pecados sendo pregados e expostos naquela cruz. Imagine Simão ali, parado, perplexo, observando tudo o que aconteceu depois. Ou talvez indo embora bem rápido, sem saber o que pensar, sem saber o que sentir. Jesus havia dado a própria vida para pagar os seus pecados e garantir dessa maneira o seu livre acesso à presença de Deus, para lhe conceder salvação. E nada mais é dito na Bíblia a respeito de Simão de Cirene. Mas, depois, ele soube que o túmulo do crucificado estava vazio. Será que ele foi uma das muitas testemunhas? Será que ele viu o Cristo ressurreto? Será que ele voltou a falar com Jesus? Será que ele voltou a tocar em Jesus? O significado do nome Simão é aquele que ouve, ou aquele que é ouvido por Deus. Se aconteceu com ele o que o seu nome diz, o que o seu nome significa, então ele aceitou a Cristo. Ele recebeu Jesus Cristo como Salvador, e Jesus Cristo passou a ser, naquele momento, o Senhor da sua vida, a sua esperança. Ele esteve face a face com Cristo, assim como Caifás, assim como Pilatos, mas diferente desses, Simão ouviu, foi ouvido por Deus, quando se viu face a face com Jesus, e foi um dos que perderam a vida para salvá-la, dos que não escolheram ganhar o mundo e perder a sua alma, dos que negaram a si mesmos e tomaram a sua cruz. Naquele dia, a vida de Simão foi suspensa, sua rotina foi interrompida para ele estar face a face com Cristo, com o Salvador. Um dia isso acontecerá comigo, um dia isso também acontecerá com você. Simão sentiu o peso do seu pecado carregado por Jesus, sendo lançado em Jesus, assim como o meu pecado e o seu pecado também o foram. E a mensagem do Evangelho é justamente essa, de que na cruz, Jesus Cristo pagou pelo preço dos meus, dos seus, dos nossos pecados. Simão andou com Jesus pela via dolorosa, e durante aquele trajeto, ele viu a sua própria morte na morte de Cristo, e o Evangelho declara que os salvos participam da morte de Cristo. É isso que o batismo cristão
simboliza. Simão depois foi aliviado pelo peso da cruz, ele devolveu, ele entregou a cruz, é como se ele estivesse soltando sobre o Senhor os seus pecados, e depois ele soube da ressurreição, e se creu, passou a ser um participante dela. O Evangelho proclama que quem participou da morte de Cristo também participa da ressurreição de Jesus Cristo. O Evangelho é, portanto, a boa notícia da vitória de Jesus Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre as forças do mal, e a sua ressurreição é a prova incontestável da sua vitória. A ressurreição prova que o sacrifício de Jesus em nosso lugar e em nosso favor satisfez a justiça de Deus e, portanto, traz libertação do pecado, da morte e do inferno para todo aquele que nele crê. Em breve, eu e você estaremos face a face com Jesus. Em breve nos encontraremos com Ele. E se você se converter, aquele será o dia mais feliz da sua vida. As portas para a vida eterna, na gloriosa presença de Deus, se abrirão diante de você. Mas se você não ouvir a voz de Deus hoje, se você rejeitar a oferta do Evangelho, aquele dia será o dia mais terrível da sua vida, porque dará início a uma eternidade de pranto e de ranger de dentes, uma eternidade de fogo e de escuridão. O Evangelho é a boa notícia que te livra da má notícia, a má notícia de que você é um pecador, e enquanto pecador está em oposição a Deus. A boa notícia é que Cristo pagou o preço dos seus pecados para que você possa ser reconciliado com Deus. Mas esta boa notícia te coloca diante de uma decisão, a decisão mais importante da sua vida, que vai determinar o destino eterno no dia que será o mais importante da sua vida, o dia quando você comparecerá diante do tribunal de Deus, que você estará face a face com Jesus. E é por isso que você precisa entregar a sua vida a Jesus, em arrependimento pelos pecados, em fé confiante em sua obra consumada na cruz, com toda a confiança de que naquela cruz os seus pecados foram castigados, que o seu problema foi resolvido. É por isso que lá em Atos, capítulo 17, versos 30 e 31, o apóstolo Paulo adverte que, no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que Ele designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Em Hebreus capítulo 2, versos 9 e 10, está registrado que, por ter sofrido a morte, agora está coroado de honra e glória. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por quem
para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Mas também em Hebreus, dessa vez no capítulo 2, versículo 3, nós lemos o seguinte: o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos esta grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? Você está vendo, está sentindo na pele o que o mundo está enfrentando nesses últimos dias, o que está acontecendo em cada lar, em cada cidade, em cada país, em todos os países do mundo. E se você tem sangue correndo nas veias, com toda certeza você, como eu, também está com medo. Da mesma maneira que aquele evento na vida de Simão interrompeu a sua vida, colocou tudo em suspenso, a pandemia também interrompeu a nossa vida. E esse é o momento de fazer de Cristo a sua esperança. Esse é o momento de buscar em Jesus a certeza da vitória na vida e na morte, sobre a vida e sobre a morte. O único poder que a morte terá sobre os filhos e filhas de Deus é o de entregá-los nas mãos de Jesus Cristo. Se a sua esperança, contudo, não estiver em Jesus, pode ter certeza de uma coisa: a pandemia do coronavírus não é o seu maior problema, e nem os problemas que essa pandemia acarretam não são os piores problemas que você haverá de enfrentar. E nada no mundo, nem mesmo a ciência, com todos os benefícios que ela tem, poderá prover uma saída para você. Estamos, sem dúvida, aliviados com a vacina. Estamos esperando com toda a expectativa para recebê-la. Mas saiba de uma coisa: não existe vacina para o pecado, não existe uma vacina que te livre da morte. Só Jesus Cristo. E só Jesus Cristo, porque Ele foi o único que enfrentou o pecado e a morte e venceu. E tendo vencido, se tornou Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. A Bíblia diz que Ele é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. E Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Jesus é poderoso para te guardar agora, assim como é poderoso para fazer daquele dia, quando você estiver face a face com Ele, o início de uma vida eterna, repleta de uma alegria indescritível que durará para sempre. Por isso, o meu pedido, o meu apelo, o meu desafio para você é que coloque as suas vidas, coloque a sua esperança, coloque a sua confiança em Jesus e somente em Jesus. E Ele curará você da pior doença, da principal doença
e da mais fatal doença que todos nós herdamos, que é o pecado e suas consequências. Faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Entregue-se a Ele por completo. É isso que eu desejo. É isso que eu apelo a você. Que Deus te abençoe. O meu desejo e a minha oração é que durante esta semana você tenha dias de paz, dias de segurança, bem guardado, cuidado pelo Senhor, e que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão e sustento que vem do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e também sobre os seus. Deus te abençoe. Até a semana que vem.